Ó Senhor. Aleluia. Quem nos governa é o Senhor Jesus, amém? Romanos capítulo 5, verso 12. Vamos falar de um negócio legal agora. Estava falando de dinheiro, mas agora vamos falar de um negócio que é importante de verdade. Aleluia. Mamão aqui dentro tem que pedir esmola, irmão. Quem faz casamento aqui é o Espírito Santo, né, mamão? Amém? A Wanda veio me perguntar hoje, pastor, estando no gourmet, eu nunca mais vou participar de casamento, porque todo mundo quer que eu trabalhe na cozinha. Aí eu falei para a Wanda, Wanda, eu também não participo, porque todo mundo quer que eu pregue. Maior é aquele que serve a todos. Sabe por que o casamento do Cris e da Fran foi muito espiritual? Porque a igreja estava servindo. Mamão pediu esmola aqui, irmãos. Mamão pediu esmola. Espiritualidade estava enorme. Só quem bebeu do rio sabe. Aleluia. Romanos 5,12 diz assim, ó. Hoje eu vou falar sobre salvação e regeneração. O que é isso, pastor? É o beabá do cristão, amém? Escola de fundamento hoje, espírito, alma e corpo, o beabá do cristão. Salvação e regeneração. Primeiro passo, você nasceu, bebezinho, agora você tem que dar uns passos. É o primeiro passo. Eu quero trazer de uma forma bem clara, para que guarde no teu coração. E eu quero fazer um compromisso contigo, que você faça comigo, que cada pessoa que não está na igreja hoje, você sente e fale disso. Ensine. Sabe, irmãos, eu não sei se eu vou chegar nesse nível de unção e de autoridade, mas Charles Finney, ele pregava e a igreja era cheia, milhares de pessoas, e ele falava assim, ó, pelo amor de Deus, vocês vão embora e não voltem, para que vocês ensinem o que eu estou ensinando. Olha que loucura. Eu não estou nesse nível e não quero que ninguém vá embora, amém? Mas ensinem o que a gente está falando. Ensina você, a partir do momento que você recebeu a verdade, tu tens o encargo. Pastor, eu não tenho objetivo na vida. Ouve as pregações aqui e transfere. Povoe o céu, amém? Tu pode povoar o céu, tu pode ser uma família do órfão. Roberto falou que hoje fui acolhido pela família celestial. É isso, irmão, céu é isso, é nós estar junto. Ah, mas o Roberto trabalha lá com logística, o outro trabalha com cozinha, como é que a gente se une? Fala de Jesus, Jesus é o mesmo para todo mundo, amém? Fala de amor. Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém? Irmãos, todo homem que peca não tem autoridade para lidar contra a morte. Todo homem que peca merece morrer. Adão, quando pecou, ele recebeu a morte, o espírito morreu, perdeu conexão com a eternidade. Mas pastor, Adão quando pecou não morreu na hora. Quando você se envolve com o pecado, tu não morre na hora, mas tu começa a desfalecer. Já viu pessoas amarguradas? Contrai câncer, depressão, adoece, pecado. Uma vez eu vi uma senhora, ela era corcunda desse jeito, irmãos, andava desse jeito, e eu estava numa semana que nós tivemos um retiro só para formar líderes, para cura e libertação, e essa mulher estava lá, num momento em que a gente confessou todos os pecados, numa lista a gente começou a confessar, irmãos, aquele dia eu fui liberto, da orfandade, mas eu não vou contar meu testemunho agora o que aconteceu, mas essa mulher, eu olhei para ela, ela estava reta, ela foi curada imediatamente da coluna, parecia outra pessoa, porque o pecado adoece a alma, adoece o corpo. Então a morte ela vai chegando em ti. Adão demorou algumas centenas de anos, mas chegou, porque a conta do pecado vem. Agora você já nasceu no pecado, porque aquela herança caída que Adão construiu, você já recebe.
Desde criança, você já se envolve com ela. Então, por um homem entrou o pecado. Todos nós estamos submetidos ao pecado, naturalmente falando. Você nasceu, irmãos, tem um poder na terra que faz tu querer ser egoísta. O meu filho nunca quer dividir as coisas com a irmã dele. Ele está aprendendo a amar, mas naturalmente ele não quer. Por quê? O egoísmo. Pessoas infantis são assim, egoístas, pensa só em si. Pecado. Nós naturalmente somos pecadores e merecemos o inferno. Porque a gente fala, antes de Cristo, que nós não matamos ninguém, até que alguém toque no nosso filho. Há uma maldade no corpo do ser humano. Tem pessoas que não manifestam a maldade, porque não tem poder para isso. Porque se tivesse, manifestaria. Muitas vezes a gente fala que nós somos bons, mas tem pessoas aqui fora precisando de um abraço. Aqui fora, aqui na frente, na rua, aqui, ó. Só diz assim, ó, tu pode ter uma família. E a gente não faz. Às vezes a gente trabalha 10 anos com uma pessoa na empresa e a gente nunca fala que tem um salvador. Maldade, egoístas, cada um procurando a sua própria vida. Só que existem níveis. O pecado está no homem. Agora presta atenção. 1 João 1,9. Anota aí, viu? Romanos 5,12. Pecado entrou por um homem. 1 João 1,9. Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar da injustiça. Todo pecado, presta atenção, é injustiça. Sabe por que você não entende isso direito? Porque você ainda não tem um conceito claro na tua cabeça do que é justiça e injustiça. Eu estou andando, irmãos, com muitos homens que estão envolvidos com a política brasileira. Estou próximo deles. Não sou político, não você. Eu sou sacerdote, eu ando com reis, eu ando com político. Na palavra de Deus, reis e sacerdotes andavam juntos. Agora, eu vejo a justiça e a injustiça. Deixa eu te falar uma coisa. Todo pecado, ele é uma injustiça. Toda injustiça deve ser punida. Presta atenção. Toda injustiça da tua vida merece punição. O Emanuel, quando ele cometeu um erro, uma transgressão das leis em que eu coloquei que ele não poderia fazer, ele recebeu 3 varadas. Eu falei, o pai vai te dar 3 varadas, como punição por causa disso. Tu sabe que eu te amo, ele sabe que eu amo ele, e o meu amor vai ser agora um limite, numa dor no teu bumbum. Pronto, vinquei ele. Teve um dia, o Emanuel agora, se eu falo da varadinha, ele já, não pai, entendi, eu não vou. Pronto. Teve um dia que a Agnes fez a mesma coisa que ele. Só que eu não usei a vara. Aí ele olhou para mim e falou assim, ó, papai, tu não vai usar a vara na mana? Eu estava sendo injusto. Eu poderia não usar a vara na Agnes, só que eu seria ou não seria injusto? Se eu usei nele, eu seria injusto. Eu olhei, é verdade, filho, o pai tem que corrigir a mana, eu vou corrigir. Mas primeiro o pai vai conversar com ela. Se ela continuar mais 2 vezes, eu corrijo com a vara. Eu precisei ser justo. Se eu simplesmente falasse assim, ó, não vou fazer, eu perdi o coração do Emanuel. Porque como meu pai ele é injusto comigo, porque ele corrige, a mana não. Se você não fizer a justiça, você perde o coração daqueles que estão contigo e você perde a tua alma, porque você se torna injusto. Consegue entender isso? Um homem transgrediu uma direção do pai. Eu te dou tudo, filho. Tu só não pode comer isso aqui, porque no dia que tu comer, tu perde a minha presença. Ele comeu. Se Deus não punisse ele, o que Deus ia se tornar? Injusto.
Por isso que em Efésios, eu falava hoje para minha sogra, em Efésios 1:10 diz: Deus está fazendo todas as coisas convergirem em Cristo Jesus nos céus e na terra. Existe algo acontecendo nos céus, irmãos, presta atenção, vai construindo entendimento acerca da necessidade da salvação. Se Deus não punisse o homem, ele era injusto. Agora o homem pecou aonde? No corpo, com o prazer do pecado. Na alma, com a sensação do pecado. E no espírito, com a escolha pelo pecado. Nas 3 esferas o homem pecou. O homem teria que ser punido em quais esferas? No espírito, na alma e no corpo. Porque senão Deus seria injusto. Vocês conseguiram entender isso? Vocês entendem que Deus, ele perderia o céu inteiro se ele não punisse o homem que ele tanto ama? Ele era obrigado a punir, porque ele falou: se você for mal, tu não pode habitar comigo. Agora, como que Deus ia aceitar um homem? Sabe por que no Brasil a gente vive o absurdo que a gente vive? Porque os maus não são punidos. A injustiça impera. Quando a injustiça impera, a verdade é distorcida. Poxa, pai, eu fui mal, mas a mana está fazendo o mesmo que eu, mas ela não é mal. Perdeu a verdade. Tu não sabe mais o que é ser bom, o que é ser mal, porque afinal de contas, a justiça para um não é a justiça para outro, então não é a justiça verdadeira. 2 balanças, 2 medidas. Ah não, irmãos, eu como pastor, uma pessoa aqui dentro da COA, que passou por aqui, maior dizimista, com a maior entrada de oferta aqui dentro. Teve um dia que eu precisei sentar para alinhar o coração, não aceitou. Já perdi alguns irmãos. Essa igreja só está perdi por ter que ser justo. A mesma palavra que eu dou para aquele que dá R$1.000 para essa igreja, é a mesma que eu dou para aquele que dá 10. Mesma coisa. A mesma palavra que eu dou. Irmãos, é terrível corrigir o Jonathan. É terrível. Sabe por quê? Porque ele faz tudo por mim. Ele está colado em mim o tempo tal, e me faz e paga e dispõe tudo a meu favor. Aí o cara vai lá e faz o negócio errado. Aí eu falo: Jesus, eu vou ter que corrigir. É terrível ter que corrigir a Dai. Terrível ter que corrigir a Vitória. O Gelson e a Maria, então, sempre fico com meus filhos. Como é que eu corrijo? Terrível. Mas se eu não fizer, eu sou injusto. Eu tenho que falar. Vocês estão entendendo? Deus tinha que matar Adão, irmãos. Porque se ele não matasse, ele seria injusto. Ele falou. Entenderam o problema? A justiça, ela precisa ser feita. Senão ele perderia a natureza de Deus, de autoridade. Entenderam o problema de Deus? Esse era o problema de Deus. Adão, eu te amo, cara, mas por que tu fez isso? O que Deus fez? Ele matou Adão? Entregou para o inferno? Não. Ele falou: faz o seguinte, pega essa pele de carneiro aqui, e se veste. Deus vestiu Adão com sacrifício. Se veste. Sabe o que Deus estava profetizando para Adão ali? Um dia eu vou vir para a terra, eu vou ser homem e eu vou ser açoitado por ti. Que amor é esse, irmãos? O Senhor falou: eu venho. Isaías 53. Oh, meu Senhor, como eu te amo. Versículo 2 diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura,
e olhando nós para ele, não havia boa aparência para que o desejássemos. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, ele foi afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu uma injustiça, nem houve nenhum engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O Senhor agradou moê-lo. Tu acha que Deus estava feliz de moer a si mesmo? Porque Jesus faz parte do Pai. Tu ficaria feliz em descer o porrete no teu filho até tirar a última gota de sangue dele? Só que um homem precisava sofrer o que Adão cometeu e o que nós cometemos depois de Adão. Um homem precisava. Por um homem veio a autoridade da morte. Agora só tinha um jeito de salvar esse homem. Sabe como, irmãos? Um homem santo morrer. E quando esse homem santo morresse, ele falava assim, ó: eu venci a morte, agora eu quero levar comigo todos aqueles que querem casar comigo. Eu troco o nome dele. O nome dele era Luiz Henrique. Agora o nome dele vai ser Luiz da família do Senhor. Eu troco o sobrenome dele. Ele não vai ter a herança que ele recebeu de Adão. Ele vai ter a herança que eu recebi com a minha morte. Por isso que casamento troca de nome, porque simboliza isso. O Senhor Jesus foi agredido no corpo. Cada gota de sangue de Jesus foi derramada. Sabe por quê? Porque a maldição, a punição justa, a varada que ele tinha que levar para Deus ser justo, era no corpo. Tinha que perder o corpo. Jesus foi punido na alma. Sabia que antes de Jesus ser crucificado, ofereceram o vinho para ele ficar entorpecido, para não sentir a dor? Ele falou: não, eu não aceito. Eu preciso ser afligido na alma. Eu preciso ter consciência da dor. Só que até aí, irmãos, até aí Jesus ainda não foi o pior. Ele foi afligido na alma, ele perdeu a imagem social, ele foi crucificado como escravo, ele foi humilhado. A cruz era para o pior dos homens e ele era o melhor. Ele não abriu a boca para se justificar. Quando ele estava lá, a Bíblia diz que em um momento o Espírito de Deus se apartou dele. E a partir daquele momento, toda a sustentação que nós temos, porque você não percebe talvez, porque tu não sente a ausência dele, mas a presença do Espírito Santo, Luiz, é que faz a gente chorar e se arrepender, é que faz a gente suportar em meio à crise e à dor. Mas teve um momento que o Espírito Santo deixou ele. Por quê? Porque Jesus morreu em espírito. Ele sentiu a dor de ser afastado do Pai.
Ele sentiu a dor de viver algo que ele nunca tinha vivido, porque ele habitava no céu com o Pai, e na terra ele tinha ligação direta com o Pai, porque ele era santo. Ele falou para Filipe: quem vê a mim vê o Pai. Só que em um momento ele foi para o inferno, ele desceu punido ao inferno. Ele sentiu a dor do abandono, ele sentiu a dor de ser largado. Eu te rejeito, tu carrega a dor, tu é homem, tu merece. Irmãos, tem algo que um dia numa madrugada eu escrevi, que eu quero ler para vocês. Jesus ficou nu para que eu tivesse veste. Jesus estava pobre na cruz, sem nada, para que eu fosse próspero. Jesus sofreu no seu corpo para o meu ter saúde. Jesus sofreu traumas na sua alma para eu ter vida na minha alma. Jesus sofreu no seu espírito para o meu espírito ser vivificado. Todas as áreas da tua vida Jesus sofreu, abusado, traído, largado, porque o homem precisava disso. Jesus sofreu em todos os aspectos. O Pai precisava punir alguém, Ele precisava mandar nós tudo para o inferno, porque é o lugar que nós merecíamos estar. Aí, irmãos, a gente vem para a igreja para comprar um carro novo. Que isso? Aonde o evangelho foi parar, irmãos? Vocês estão entendendo? Olha o que Deus passou por mim. Me dê mais 15 minutos teu, só para eu terminar esse ensino. Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 1. Agora vai em Romanos 6, 7. Porque aquele que está morto, está justificado do pecado. O Senhor Jesus, Ele recebeu a punição como homem, e Ele morreu. Só que como Ele era santo, irmãos, a morte não pôde segurar Ele. Ele pegou a chave, a autoridade, e Ele falou: estou vazando daqui. Tu não pode me deter no inferno, no Hades, perdão. Tu não pode me deter no Hades. Eu vou subir. Mas antes, deixa eu passar que eu quero dar uma falada com Maria, lá no sepulcro. Deixa eu passar que eu quero lá falar com os discípulos. Pronto, irmãos. Por um homem o Espírito morreu. Por um homem o Espírito vivificou. Imagina Jesus passando pela porta, os discípulos, os 12 lá, os 11, né? Lá dentro preso numa sala, ele passa pela parede e fala: a paz seja convosco, eu estou vivo. Uau! Uau! Nós temos que entender o poder disso, irmãos. Aquele que crê em mim viverá, recebe vida. Sabe essa tua parte espiritual que morreu no pecado? Quando tu peca, porque o pecado é assim, ele vai tomando conta. E agora Jesus começou um processo chamado regeneração. Sabe qual que é a diferença de Adão, irmãos? Adão, ele foi criado por Deus. Nós nascemos de Deus. A essência do Pai, nós nascemos dela agora. A essência que vence o pecado, a essência que vence a pornografia, a essência que vence a miséria, a procrastinação, a essência que vence a ansiedade, é por dentro. Evangelho não é autoajuda. Regeneração, o Senhor está nos regenerando. Agora o Senhor Jesus aparece num corpo extraordinário, e Ele fala: agora tudo vai mudar.
Quando o homem escolhe quebrar os princípios, é isso que eu digo, a questão do dízimo e tal, deixa de congregar com os irmãos, né? Aquele pessoal que fala, a igreja é em casa, misericórdia. Para de adorar a Deus, para de fazer devocional, para de ler a Bíblia, começa a focar na vida na terra, começa a morrer. Lá em 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não apague o espírito. Presta atenção, eu confesso o Senhor Jesus, o espírito dele, eu me entrego, pronto. A Bíblia diz em João, abre comigo, João capítulo 1, versículo 12, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem de homem, da vontade do varão, mas de Deus. Esse é o evangelho, irmãos. O evangelho, presta atenção, não é de coach, é de espírito. Ele entra, pá, tu aceita, tu recebe, tu permite, ele entra. Quando você recebe, o teu espírito ativa, e algo dentro de ti muda. E agora, irmãos, quem nasce de novo, naturalmente quer as coisas dos céus. Tu pode até ter luta, tu até pode ter vozes dentro de ti, mas lá dentro do teu ser, tu vai desejar o céu. Quando o homem é governado pela alma e o espírito está morto, aliás, é governado pela alma, o espírito morre. A Bíblia diz lá em Efésios 2:1-3, estão mortos nos seus pecados. Cada vez, sabe quando tu está lá com o celular na mão e tu vê um filme pornô lá, um vídeo e tal, e tu pode clicar, e tu clica, morte. Entrou em processo de mortificação. Sabe quando tu fornica antes do casamento? Morte. Tu não percebe, pô, mas eu estou vivo, mas aqui dentro está morrendo. Sabe por quê? Está se desligando gradativamente do céu. Por quê? A única forma é tu se arrepender, 1 João 9, confessar o pecado para ser puro e voltar a ter vida. Sabe por que tem tantas pessoas com fisionomia de morte? Pecado. Por quê? Todos que estão no pecado, o que está ativo sobre ele é punição no corpo, punição na alma, punição no espírito, condenação. Então a pessoa olha para ti, tu sabe certinho que o olhar dela é condenado, carne. Jesus não é assim. Jesus, ele vem com o espírito e ele te transforma gradativamente. Para terminar o ponto da alma, eu preciso falar isso, irmãos, estamos quase acabando. Tem muitas pessoas que não receberam dentro de si o Espírito de Deus, não foram ativos no Espírito e querem ser bons. Busca ser bom disciplinadamente, busca fazer coisa boa, tem aparência de arrependimento, chora, busca o que é verdadeiro, aparentemente. Só que a motivação não é justa. Tem muitas pessoas dentro da igreja, eu vou pegar só um aspecto, pessoas que estão morrendo de obesidade mórbida e diabetes, que se dizem pastores. Como assim? Meu Jesus não era assim. Pessoas que quando sentam no teu lado para falar, tu tem vontade de pedir para ficar quieto, porque a boca é um sepulcro. Jesus não era assim, ele era vida. Só que eu estou buscando o que é bom, eu estou buscando o que é verdadeiro, eu leio os meus livros, eu estudo lá a verdade, não é espiritual. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o homem tentou, guarda esse conceito, alcançar o céu com a sua própria força, ele criou a Torre de Babel. Não alcance o céu
com a tua força. Receba o espírito dessa palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Eu gosto muito de ser homenageado por vocês. Aniversário, quando vocês falam, meu pastor é top, eu amo o meu pastor, você tem que falar que o meu pastor é gostoso isso. Só que eu não sou nada. Sabe por que tem uma bondade em mim? Porque ainda todos os dias eu estou fazendo devocional e ouvindo a voz dele. Se eu parar de ouvir, acabou. Eu não sou bom, ele é. Ele é. Ele me faz ser apaixonado. Ele me faz ser amoroso. Ele me faz não pecar. Ele me faz não te roubar. Ele me faz eu não te manipular. É Ele. É o Espírito dele aqui, ó. Só que Ele me mostra e eu decido, eu quero. Regeneração é assim. Mas quem não é regenerado, ele tem aparência de bondade. Mas veja os frutos que vai revelar a maldade. Veja os frutos de quem apagou o Espírito. Os olhos, irmãos, de quem está em Cristo vive, tem vida. Tu senta com a pessoa, tu se alegra, tu se sente provocado a ser mais ousado, tu se sente provocado a avançar mais, a se entregar mais. Parece que a esperança flui. Quem tem o Espírito de Cristo, que foi regenerado por dentro. Quem não tem, não, te desanima, é cansado, desgastado. Amém? Está entendendo? Nós precisávamos ser salvos de uma forma milagrosa, porque nós merecemos uma punição. Deus vem pelo poder que a morte não foi capaz de deter, e Ele entra em ti, e agora Ele fala, antes tu não conseguia, mas comigo tu consegue. Tu não ia conseguir ser santo, tu não ia vencer masturbação, tu não ia vencer as orgias, tu não ia vencer a drogadição, tu não ia vencer a idolatria ao prazer, mas comigo tu consegue. Com a presença do Pai, tu consegue. Você está entendendo, irmãos, o poder do Evangelho? Porque a morte não foi capaz de detê-lo, o Espírito dele está vibrando aqui dentro, está falando vida, vida, vida. O mundo está dizendo perdição, problemas econômicos, câncer. Jesus está falando vida, 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 vida. A voz dele comunica a vida aqui dentro. Agora, é gradativo. Assim como o pecado vai te matando gradativamente, a vida vai entrando em ti gradativamente. Oséias 6:3. Conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor continuamente. João 8:31, 32. Se permaneceres na minha palavra, sereis meus discípulos verdadeiramente, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Permaneça. Provérbio 4:18. A vereda dos justos é como uma luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia. Vida. Irmãos, Enoque, a Bíblia diz que ele foi tomado por Deus, de tanto que ele agradou a Deus. Se entrega, irmãos. Amém? Pastor José sempre fala assim, ó, tem gente que se entrega, é fácil, não resiste à palavra, leu, se joga, vamos embora, não resiste. Seja tu regenerado. Agora deixa eu te falar, quando o Espírito, eu já estou terminando, viu? Quando o Espírito é ativo dentro de ti, algo lá no profundo muda. Abre comigo Ezequiel 36:26. É sobrenatural, irmãos. Eu preciso que vocês entendam esse conceito. Tu não tem força para vencer. Tu não tem. Mas Ele tem. E Ele quer te mudar por dentro. Ezequiel 36:26. 36:26. Diz assim: vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei do coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Coração mole, viu, Roberto? Coração mole. Coração endurecido é coração magoado. Coração mole não, ele chora, ele dança, ele pula, ele baba. Quando tem a glória de Deus, ele rodopia. Eu fiquei sabendo que tinha irmão rodopiando com a música do Lázaro aqui, mas não quero falar quem que é. Irmão barbudo, profeta. Me deduraram, viu?
Falei, deviam ter gravado, rapaz. Ia fazer uma figurinha desse homem, eu ia chantagear ele pelo resto da vida. Final do casamento isso, tá? Estavam dançando aqui, eu nem sabia. Pastor saiu, vira festa, né? Glória a Deus. Irmãos, coração de carne muda, sabe? Regeneração, novo nascimento. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você está com a consciência do Espírito, tu tens a esperança da vida eterna, tu sabe que você tem que ser mais amoroso com todos que estão ao teu redor, tu sabe que tu tem que cuidar do teu corpo, e tu sabe que tu não pode largar Deus. Práticas espirituais, jejum, devocional, adoração. Irmãos, quem nasce de novo, tá nem aí do que estão falando mal do dízimo, vai lá e dizima com alegria. Eu nunca tive problema com isso. Eu só quero Jesus, irmãos. O que é 10% perto de Jesus? Agora, primeiro, precisávamos ser salvos. Segundo, Jesus recebeu a punição da injustiça como homem. Sofreu o que era para nós ter sofrido. Terceiro, abriu um caminho para a gente, que nos regenera por dentro. Nós éramos maus, estamos nos tornando bons, por causa do Espírito dele em nós. Agora quarto, qual que é o papel do homem, pastor? Eu preciso aqui mais uns minutinhos, que aqui é a dúvida, as pessoas chegam, pastor, como eu tenho certeza que eu sou salvo? Como eu tenho certeza que eu estou andando para o céu? Eu quero trabalhar isso aqui rapidinho contigo. Presta atenção. A Bíblia diz em João 3,16, que todo aquele que nele crê será salvo. Agora aqui em João 3,16, o sentido desse nele crê é todo aquele, se você pegar do grego, todo aquele que entra nele. Aquele que crê é aquele que entra. Romanos 6,5 diz assim, ó: porque se somos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na ressurreição. Agora presta atenção. A salvação em Deus consiste em nós entrarmos num lugar espiritual que Deus falou assim, ó. Aqui, imagina uma bola aqui. Quem tiver dentro dessa bola está salvo. Quem tiver fora está perdido. Vai para a condenação. Essa bola é um lugar espiritual chamado Jesus. Aquele que entra dentro dele está salvo. É um ambiente, presta atenção nisso, é aí que a religião se extrapola toda. Jesus não é, a gente não pode racionalizar e intelectualizar. Tem pessoas que falam assim, ó: eu acredito em Deus, então eu estou indo para o céu. Já ouviram isso? Não, Deus está em tudo. Tá. Tiago 2,18. Os demônios, 2,20, perdão. Os demônios acreditam que Ele existe e até tremem. Insensato. Quer certificar-se que a sua fé sem obras é inútil? Os demônios acreditam em Deus, irmãos. Sabe o que Tiago está falando? Não é só pensar que Ele existe. Os demônios sabem que Ele existe. Quando Jesus aparece lá no Gadareno, eles falam: ô Senhor, me manda para algum lugar aí, eu estou com medo de Ti. Presta atenção nisso. Ser salvo é entrar. Entrar. Aquele que se faz um com a sua morte. Tem pessoas que juram que estão sendo salvos, vivendo a sua vida na terra. Não estão. Eu preciso te falar isso essa noite. Não estão. Toda vez que a minha esposa vem pedir para eu comprar algo, irmãos, a minha perna fica mole. E não é por... Alô, estou te ajudando, Vilma. E não é porque eu não quero cuidar dela. É porque eu temo de estar vivendo a minha vida e esquecendo da dele. Eu tenho temor de usar o dinheiro, irmãos. Eu falo, pastor, como que eu compro? O meu shampoo Palmolive já funciona. É R$7.
Eu compro 3, fica mais barato no atacadão. Pronto. Aquele Bozano desodorante é bom, um pouquinho só funciona. Deu. Porque eu tenho temor, irmãos. Será que eu não estou deixando a vida dele? Porque só ressuscitarão aqueles que estiver no caminho com ele. João 17,3. Esta é a vida eterna, que te conheçam. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu conhece Jesus? De verdade. De verdade. Esta é a vida eterna, que te conheçam. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Tu conhece? Qual que é o nível da bondade dele que tu conhece? Tu conhece Jesus mesmo? Mesmo. Será que se eu conhecer Jesus, eu consigo ficar cuidando da minha vida, sabendo que ele não está nem aí para a nossa vida na terra? Tem alguma coisa que não está batendo. Está aqui, ó. Quem crê nele, irmãos, se une. Romanos 6,2. De maneira nenhuma nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Como que podemos viver no pecado se nós morremos para o pecado? Se você está pecando deliberadamente, aonde tu está vivendo? Lembra que eu falei que Jesus é um lugar? Tu estás dentro desse lugar? Está aqui. A fé que salva é que entra. A fé que diz que ele existe não salva. A fé que salva, crê. Ó, Hebreus 10, 38, 39. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, o que é recuar? Não ter mais fé. A minha alma não tem prazer nele. Aí ele termina dizendo assim, ó, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem, têm fé para salvação. Qual que é o oposto de crer aqui? Retroceder. Percebeu? Irmãos, eu acreditava que a salvação não se perdia, até no dia que eu descobri esse versículo. Eu acreditava, de verdade. Aí um dia, eu descobri esse versículo, e eu percebi, não, peraí, a minha fé, se eu começar a deixar ela, aí depois se desencadeou mais 300 mil versículos, mas até então eu não entendia, eu era de boa para você, eu acho que uma vez salvo, o cara foi lá, tá de boa. Aí eu comecei a descobrir, aquele que está de pé, cuide para que não caia, não te afaste da graça de Deus. Irmãos, presta, isso é sério? Isso é sério. Ó, não retroceda, avance. Não somos os que retrocedem para a perdição. A esperança da ressurreição está na vida daqueles que estão negando a sua vida por Ele. Agora, para terminar mesmo, eu só quero falar sobre teknon. Crer no nome de Jesus, irmãos, a gente tem que desconstruir esse conceito grego. Eu acredito que existe, eu vou para o céu. Vai fazer um velório, ele falava que acreditava em Jesus, nunca viveu com Jesus. Quem crê, entra. Se eu acredito que o único lugar para eu ser salvo é aqui nesse círculo, eu vou vir aqui. Eu não sou doido, então eu não acredito. Serão salvos aqueles que permanecerem na minha palavra. Agora presta atenção, Deus nos deu a possibilidade, presta atenção, todo aquele que receber e crer, tem poder, João 1,12, poder para ser feito filho, ponto. O apóstolo Pedro fala assim, ó, bendito seja, 1 Pedro 1,3, anota aí, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, conforme a sua grande misericórdia que nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, amém? Ele te regenerou, todos que confessarem e receberam Jesus. Só que olha o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3, 10 e 11, quero conhecer a Cristo,
Quero conhecer o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Irmãos, Deus te deu a possibilidade, agora busca a experiência. Guarda esse conceito. Deus te deu a possibilidade. Você pode ser regenerado, morrer com Jesus e ressuscitar com Ele. Mas o apóstolo está falando aqui, o apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos. Quero conhecer Jesus, o poder da sua ressurreição, a participação dos seus sofrimentos. Negue a sua vida. Siga dele. Ressuscita quem segue com ele. Deixa eu te falar uma coisa. John Wesley, ele falava assim, ó. Deixa eu ler aqui para você, para não errar. Ele falava assim, ó. A salvação é um caminho. Não podemos parar, mas buscar experiências cada vez mais profundas. Começa na confissão, vai para o batismo, na congregação, no batizar do Espírito e vai avançando até os confins da terra. A salvação manifesta em nós, transforma a nossa mente. Guarda esse conceito. Ressuscitarão com Cristo quem morre com Cristo. Em João 1,12, a palavra de Deus fala que nós temos poder para ser filhos. Poder para ser filhos ali, se você vê no grego, esse filho é teknon. Guarda esse conceito, irmãos. Sabe o que é teknon? Bebê. O apóstolo Paulo fala em Romanos que todo aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito de Deus e é filho de Deus. Quando ele fala que todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, a palavra filho ali é ruios. Ruios é filho maduro. Teknon é bebê, imaturo, nasceu agora, não sabe nada, está começando na fé. O Roberto converteu há pouco tempo. É teknon. Mas o filho maduro, ele cresce na palavra, enrijece. Ele começa visitando o culto, bênção. Daqui a pouco ele percebe que ele tem que dar uma resposta para a injustiça, senão ele vai ser tido como injusto. Pai, eu preciso da salvação, me leva no caminho da justiça. O teknon é um bebê. Romanos 8,14, o filho maduro é ruios. Tu tens um processo de amadurecimento. Em nome de Jesus, caia da tua vida todo o conceito que falou, que no dia que tu entrou na igreja, aceitou Jesus, acabou. Não acabou, começou. Amém? Começou. 1 Coríntios 3,1, o apóstolo Paulo fala de dois homens, dois crentes, carnal e espiritual. O espiritual recebeu a vida de Deus e desenvolveu. O carnal matou. Até o ponto de retroceder e cair. A pergunta que eu faço é: dentro de todo esse ensino, que tipo de crente você é? Espiritual, que recebeu a vida e dá uma resposta para essa vida que te transforma? Ou o crente carnal, que recebeu um impacto com a vida de Deus, ativou o Espírito, mas ainda assim está pegando a tua alma e fazendo do Espírito de Deus uma meretriz? É forte, irmãos. Quando você pega, depois de ter aceitado Jesus, e você se masturba ou deita com uma prostituta, você está pegando o Espírito de Jesus dentro de ti e submetendo ele à prostituição. E ainda assim acreditamos que vamos ser salvos. Não nesse lugar. Pecado é injusto. Pecado é sujo. Pecado vai fazer tu ser uma péssima mãe, um péssimo pai, um péssimo amigo, um péssimo avô, uma péssima avó, um péssimo marido, um péssimo irmão. O pecado
vai fazer você ser um péssimo filho. O pecado vai fazer você sempre duvidar daqueles que querem te proteger. Sabe por que eu fico tão tranquilo, irmãos? Desde os meus 20 anos de idade, incontáveis pessoas pararam de andar comigo. A única coisa que eu parava e percebia eu ainda estou na palavra? Estou, então eu vou seguir. Porque quem vai morrer é elas se elas não voltarem. Todos que pararam, irmãos, estão num lugar muito ruim. Não estou dizendo que eu sou a salvação do mundo. Eu estou dizendo que quem permanece na palavra, desenvolve, cresce, avança, até os céus. Quem anda pelos seus próprios caminhos, vive as suas próprias vidas, seus próprios conceitos, cai. Eu te pergunto, pode se colocar de pé, quero orar pela tua vida. Quanto da tua vida você está disposto a dar? Fiquei muito feliz. Anabelle, não sei se ela está assistindo nós, mas ontem ela mandou uma mensagem. Hoje de manhã, enquanto eu orava, eu chorava enquanto eu ouvia, uns 10 minutos, dizendo: pastor, eu sei que Deus colocou um sonho no teu coração de trazer uma escola para crianças, para discipular crianças, e eu quero dizer, eis-me aqui. Eu quero pegar esse sonho e o chamado que eu tenho em Deus de ensino, eu quero fazer acontecer com o que a gente tem. É isso, irmãos. Ah, pastor, eu não tenho muito. Não importa. Moisés, o que tu tem na mão? Uma vara. Joga a vara. Ah, pastor, eu não tenho tanto tempo, porque eu fico muito na empresa, ganhando muito dinheiro. Usa o dinheiro. Usa o dinheiro. Não guarda. Usa o dinheiro. Vamos avançar, irmãos. Descubra um meio de negar a tua vida. Descubra. O Senhor está dizendo: aquele que morrer, viverá. Todo aquele que tomar a sua cruz, negar a si mesmo, perder a sua vida, achará. Há um mistério, irmãos. Ele pagou um alto preço para que nós encontrássemos o caminho do amor. Não existe amor sem a cruz. Encontre esse lugar. Amém? Esse é o ensino. Eu sei que muitos aqui já ouviram muito sobre salvação e regeneração, talvez muito melhor do que eu coloquei hoje, mas de forma abreviada eu queria colocar para que isso, toda vez que você pensasse no pecado, saiba o que ele fez com o teu Senhor. Ele dilacerou, humilhou. Sabe o Deus que tu canta, que tu ama? O teu pecado esmagou ele, cuspiu na cara dele, chamou ele de fraco. Ele ficou quietinho. Sabe por que ele ficou quietinho? Para te ensinar o caminho da morte. Fica quietinho, não revida. Fica quietinho. Ele vai fazer justiça. Fecha os olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós entendemos a necessidade da nossa salvação, Senhor. Tu pisaste nessa terra, Tu foi dilacerado no meu lugar, para que convergisse todas as coisas em Cristo. Tu tanto me amou, Senhor. Quantos filmes de romance eu já vi, mas eu nunca vi um filme que alguém sofreu tanto para salvar quem ama, Senhor. Eu nunca vi, a não ser em Ti, alguém que passou mais de milênios trabalhando para que eu pudesse voltar para os Teus braços, Senhor. Oh, meu Pai, nós precisamos da salvação. Nós precisamos da salvação. E nós descansamos no lugar que nós queremos que Tu és capaz de nos conduzir a ela. Nós queremos Te observar, nós queremos Te contemplar, queremos estar contigo. E o juízo que nos trouxe a paz, queremos discerni-lo. Eu decido, Senhor, negar a minha vida para viver a Tua por toda a eternidade. Abençoe a igreja, para que a igreja compreenda o mistério do novo nascimento. Jesus, tire do nosso meio
a ideia de que Tu é mordomo dos nossos sonhos. Nós somos os Teus servos, Senhor, os Teus filhos. Me perdoe pelos dias que eu Te usei aqui na terra. Eu não quero usar o Teu sacrifício em vão. Eu quero subir contigo e que o sacrifício seja eu, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.